Hoje eu vou continuar falando para vocês sobre corrente elétrica e circuitos e vou ainda continuar falando sobre resistores não ôhmicos, tá? Mas eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte, a maioria dos resistores que se usa nos circuitos, eles não obedecem à lei de Ohm. Resistores ôhmicos são resistores que é um caso muito particular de resistores, tá? Hoje eu vou falar de um resistor que ele não obedece à lei de Ohm e a resistência depende, o valor da resistência desse dispositivo depende da luz. Isso aí se chama de LDR. Isso aqui é um LDR, tá? Como é que é esse LDR por dentro? Vamos olhar aqui. Ó, o LDR é isso aqui, ó, tá? Então isso aqui é um metal, tá? Você vê que tem várias aletinhas aqui, ó. Aqui a outra, e desse lado é a mesma coisa. Essas aletas não têm contato com essa. Se você for medir a resistência entre esse ponto e esse ponto, entre esse ponto e esse ponto, nessa situação, daria um valor infinito. Tá? É muito, muito grande essa resistência. O que é que o pessoal faz para que isso funcione, para que isso dependa da luz? Eles colocam aqui em cima, tá, um material semicondutor. Tá? Geralmente é sulfeto de cádmio. Tá? Então o que acontece com o sulfeto de cádmio? O sulfeto de cádmio, quando ele é iluminado, elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução. Mas agora é via um processo luminoso. Então luz promove os elétrons. E aí fica muito elétron na banda de condução e aí ele fica um bom condutor. Como esse processo é feito via um processo de luz, via um processo luminoso, é lógico que o LDR vai ter uma dependência com o comprimento de onda da luz, com a cor da luz. Então o LDR ele responde muito bem para a luz vermelha e não responde bem para a luz azul e não responde bem para o infravermelho. Então é o seguinte, quando você ilumina o LDR, elétrons saem da banda de valência, vão para a banda de condução e ele se transforma num excelente condutor. Tá? Então vamos ver se isso é verdade. Eu estou com o meu LDR aqui, eu vou colocar ele aqui e vou medir a resistência desse LDR. Tá? Então eu vou colocar aqui, tá? Estou medindo a resistência. Vou colocar em ohms e vou trocar esse conector aqui, 200K. Então observe o seguinte, o LDR está com uma resistência de 3,4 kΩ, porque ele está iluminado. A banda de condução está cheia de elétrons. Ele é um excelente condutor. Se eu colocar minha mão sobre o LDR, não vai chegar a luz lá no semicondutor. Os elétrons vão ficar na banda de valência. E ele vai se transformar num material quase isolante. Então está 3,4 ohms. Se eu colocar minha mão aqui, ó, resistência foi para 20 ohms. Se eu tampar mesmo de verdade, olha, deu overload. Ficou uma resistência muito, muito grande. Então é o seguinte, qual é o princípio de condução do LDR? Esse mecanismo se chama de fotocondutividade. Tá? Elétrons, via um processo luminoso, saem da banda de valência e vão para a banda de condução. Tá? Eu tenho o meu circuitinho montado aqui, tá? Aqui eu tenho uma bateria de 1,5 volts, ela vem aqui, passa numa resistência e eu vou colocar o meu LDR aqui. Ó. Tá? Vou montar o meu circuito assim, aqui está o meu LDR. Tá? E aqui o negativo da minha bateria está vindo aqui, está aqui. Ó. Eu vou colocar aqui o meu amperímetro. Então eu vou ajustar esse cara para que ele se transforme num miliamperímetro. Preciso mudar isso aqui para cá. E vou colocar o meu amperímetro aqui. Então eu estou medindo a corrente que está passando aqui. Tá? Essa corrente é da ordem de 0,2, 0,38, 0,24, 0,2 miliamperes. Corrente que está passando aqui. Tá? Se eu coloco a minha mão aqui, faço ele ficar escuro, a resistência aumenta muito, a corrente vai diminuir drasticamente. Então está aqui, ó. A corrente diminuiu 10 vezes, tá? 0,02 escuro, iluminado 0,2. Tá? Então, o seguinte, qual é o princípio de funcionamento do LDR? É fotocondutividade. Tá? A condutividade depende da luz. Elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução. Muitas pessoas pensam que o LDR funciona pelo mecanismo de efeito fotoelétrico. Não. Efeito fotoelétrico, nós já gravamos um vídeo. O que é no efeito fotoelétrico? Efeito fotoelétrico, o elétron sai do material e vai embora.
Tá? Aqui não. Na fotocondutividade, os elétrons saem da banda de valência e vão para a banda de condução dentro do mesmo material. Tá? Então, lembrem-se, LDR funciona através de fotocondutividade, não de efeito fotoelétrico. Então, muito obrigado e até a próxima.